tem os vertedores. E como é que isso funciona? Presta atenção. Na superfície do prato, o que é que você tem? Tem um líquido. O líquido drena. Ele enche aqui, drena. Enche aqui, drena. Enche aqui, drena. Enche aqui, drena. O prato tem furos. Qual é a função do furo? Garantir a passagem do vapor. O que vai acontecer com o vapor quando passa? Borbulha no líquido. Quais são os princípios de transferência de massa envolvidos no processo de destilação? Vaporização e condensação parciais. Condensação e vaporização. Quando acontece vaporização, como é que esse fenômeno de vaporização acontece aqui? O componente mais volátil, por exemplo, na fase líquida, em função da maior, um pouquinho maior temperatura da fase de vapor, acontece a vaporização do componente mais volátil da carbono, na fase líquida. Então, a corrente de vapor que sai sempre com maior concentração do mais volátil. Ok? Com relação à condensação, a corrente de vapor que entra aqui, o que ele tem? Ela tem os componentes mais e menos voláteis. O componente menos volátil, quando borbulha no líquido, ele é condensado. Automaticamente ele é transferido da fase líquida para a fase vapor. Okay. O contato entre as fases acontece aonde? O contato entre as fases acontece somente quando tem borbulhamento. Ele borbulhou aqui, aqui não tem. Borbulhou aqui, aqui não tem. Então isso quer dizer que o contato entre as fases de uma coluna com pratos não é contínuo. Acontece prazo a prazo. Quando você sai dessa condição e construa, por exemplo, uma coluna com recheio, a mesma configuração. Ok? O que vai acontecer na minha coluna? Ela é cheia de recheio. Eu vou chamar o Tiago para trazer coluna com recheio. Tá? Essa vazão aqui, ó, você lembra? O L. Vocês, por exemplo, na fase gasosa nós vimos o L sobre G de operação é igual a 1 mais o percentual L sobre G mínimo 1 menos YB. Ok? Então, essa vazão do líquido aqui é assim, ó. Ok? Essa vazão do líquido, o G pode ser vapor ou pode ser gás. Ok? Se for destilação, é vapor. Então, o que está acontecendo aqui? Quando esse líquido entra, ele vai molhar esse recheio e molha tudo. Molha. Aí eu vou ter o vapor, vai vir entrando. Tá? Quando o vapor estiver passando, vai passar exatamente numa área de recheios cujos estão molhados. O que você tem aqui? Eu tenho o meu recheio. Tá? Sobre a superfície do recheio, eu tenho uma películazinha de líquido. Entendeu? E vou ter o vapor ascendente, eu vou ter o vapor ascendente, e esse recheio líquido aqui é que está descendente. Entendeu? Tá. E o vapor não vai passar somente nessa superfície aqui, ó. Ele passa por dentro, passa por fora e assim por dentro. Tá. Durante o percurso do escoamento do vapor nessa área aqui, ó, ele vai estar em contato permanente com a superfície dos recheios, cujos estão molhados, tá, pelo líquido que entra na sua coluna. É por isso que o contato ao longo desse comprimento aqui, tá, o contato entre a fase vapor e a fase líquida é contínuo. Enquanto que na coluna de destilação com prato, o contato vai ser somente aonde? Prato a prato. Mas isso já foi no primeiro dia de aula. Eu tenho que chorar para você. Olha, tá. Então, quando nós queremos fazer dimensionamento, agora está mais na texto. Ok. Quando nós queremos fazer dimensionamento, numa primeira etapa calculamos o quê? O número de pratos reais. Deixa eu mostrar aqui. Está vendo? Mas para calcular o número de pratos reais, ó, eu estou aqui, ó. Já calculei o número de pratos de ouro. Isso quer dizer que tudo que vocês aprenderam até agora, nada se perde. Tudo se transforma. Então, você vai utilizar exatamente o número de pratos teóricos para calcular o número de pratos
reais. Então, isso quer dizer que numa primeira etapa, calcula-se o número de estágios reais para efetuar a separação determinada. Primeiro. Segundo, a seguir, realiza o projeto pormenorizado da coluna. Okay? Quando a gente fala do projeto pormenorizado da coluna, tá? Primeiro passo, vamos escolher os internos. Quais são os internos? Pratos ou... Tá. O que é o interno? É um dispositivo colocado no interior da coluna que vai garantir o aumento da área de transferência de massa para aumentar a sua eficiência, os internos. Então, quando você coloca recheio, é o interno. Quando você coloca prato, é o interno. Qual é a função do prato do recheio? Aumentar a área de transferência de massa necessária para a separação do jato. Ok? Então, consequentemente, com isso, esse cálculo, esse projeto pormenorizado, quer dizer que você vai calcular o diâmetro e a altura da coluna. Calcula a altura da coluna, tá? O diâmetro da coluna. Ok? Depois disso, o diâmetro está relacionado com as características hidrodinâmicas do sistema. Isto é, não existe. Joel, mas daqui a pouco ele vai dizer, não entendi. Vou te bater. Bem batido. Olha só. Não existe mínima possibilidade de você calcular o diâmetro da coluna se você não determinar a vazão do gás ou do vapor. Como é que você determina a vazão do vapor? A partir da razão do fluxo, lembra? Tá? Como é que nós podemos determinar aqui, ó, a vazão do vapor aqui, ó? Tá? A vazão do fluxo é igual a L sobre D e o V é igual a L mais D. Então, quer dizer que você vai calcular a vazão do vapor, que é um dos principais parâmetros necessários para dimensionar a sua coluna. Tá? Esse dimensionamento da coluna está relacionado nessa página aqui, a determinação de quem? Do diâmetro da coluna. Depois vai dizer que foi eu que deixei cair. Ok. Depois disso, quando você determina o diâmetro, a altura da coluna, ok? O diâmetro da coluna, você vai determinar simultaneamente a altura. Quando você determina a altura, automaticamente você consegue, o espaçamento, você consegue calcular a altura. A altura Z está relacionada com a facilidade de separação. Isto é, uma coluna de 5 metros é diferente de uma coluna de 50 metros. Qual é a diferença? Quanto maior o comprimento, maior a efetividade da transferência de massa. Nós vimos aí, ó. Você lembra daquele exemplo que eu dei na semana passada para vocês? Vocês esqueceram, né? De CO2. Tá? Nós tínhamos aqui um gás entrando com 20 versus... Não, 80, né? 80 versus 20. Passava no primeiro prato. Ok? Aqui saía 80... Não, desculpa. 16 versus... Ela foi perdendo. Então é a função do prato. Cada prato tem uma função. Aliás, cada prato tem um desempenho. Nesse desempenho, ele vai retirando o componente que você quer retirar, progressivamente. Ok? Então, para que serve a altura da coluna? Para facilitar a separação. Isto é, eu quero chegar a 98% do mais volátil no topo. Você sabe que com 5 pratos não consegue. Quando você calcula o número de pratos que eu permito de Sorel, o que é que você faz? Calcula, usa a equação da linha de operação inferior, tá? Até a condição de alimentação, depois usa a equação da linha de operação superior, até a fração desejada. Ou de novo. Ok. Esse material já mandei para vocês também. Aqui, ó. O líquido circula horizontalmente sobre o prato. O líquido, ó, quando você for fazer o traçado do seu prato, esse é o traçado do prato. O traçado é esse aqui. Esse é meu prato. O que é que você tem no traçado? Tem a entrada e tem a saída. A saída é aberta, porque o líquido vem do prato de cima. O líquido vem do prato de cima aqui, tá vendo? Quando ele chegar aqui, ó, essa parte aqui é fechada. Ele chega aqui na parte fechada. Quando ele desce na parte fechada,
tá? Ele tem que cruzar o prato. Ok? Aqui, exatamente nessa região, onde estão os furos, ou as válvulas, ou as campanas, aqui, nessa região. Então, no percurso da passagem do líquido aqui, o vapor passa aqui, ó, passa pelos furos. Aqui nesse meio aqui acontece exatamente o borbulhamento. Quando termina o borbulhamento, tá? Esse líquido que atravessou, ele desce. Ok? Desce. Ok? Então, mesma coisa. O líquido vem, chegou aqui. Nessa região, durante o percurso de descida, não há contato entre o líquido e o vapor. Tem que projetar a coluna para que isso não aconteça. Oxe, o que aconteceu? Ok. Para que isso não acontece. Ok? Então, quando ele chega aqui, ó, o borbulhamento vai acontecer somente aqui, ó. Borbulhou. Depois do borbulhamento, ele vai descer de novo para cá. Tá? Aqui, isto é, num lado, na entrada, essa parte de baixo é fechada. Aqui é aberto para o líquido descer. Aqui embaixo é fechado, aqui é aberto. E assim sucessivamente. Tá? Isso quer dizer que o borbulhamento, mesmo sabendo que tem esse prato, isso aqui está no interior da minha coluna. O borbulhamento não vai acontecer em todo o prato. Tem um momento que ele entra, não tem nenhum borbulhamento, não pode colocar furo aqui. Tem uma regiãozinha aqui na entrada que você não pode colocar furo. Ok? Tem uma região aqui na saída que você não pode colocar furo. Aqui, somente nessa região que é chamada área ativa, onde acontece o borbulhamento. Então, mesmo nós considerando que o borbulhamento acontece na superfície do prato, ele não acontece em todo o prato. Você tem uma área de entrada e de saída, tem uma área de estabilização e tem a área perfurada, ou área ativa. A atividade de transferência de massa acontece exatamente nessa área ativa. Ok? É nessa área ativa onde acontece os fenômenos de vaporização e condensação parciais. O vapor ou gás que circula no sentido ascendente entra pelos orifícios, né, do prato e borbulha no líquido. Então, enquanto o líquido cruza aqui, ok? O vapor passa pelo furo, ok? Não tem que colocar um trader, né? Passa pelo furo e borbulha exatamente sobre a camada do líquido na superfície do prato. Entendeu? Ok. Depois disso, depois de um tempo suficiente, o líquido acumulado transborda pelo vertedor. Então, o líquido que entra, ele tem um tempo de percurso. Depois desse tempo de percurso, ele desce pelo vertedor. E ele vai repetir o mesmo procedimento no prato subsequente. Então, aqui, ó, depois de um tempo suficiente, tempo de percurso, o líquido acumulado transborda pelo vertedor e é conduzido por gravidade ao prato inferior. Ok? Então, ele vem, chega aqui, ok? Passa por essa região aqui, onde acontece o borbulhamento, está num tempo determinado. Esse tempo determinado vai estar relacionado com a sua vazão. Depois do borbulhado, ele dá uma estabilidade e desce. Desceu para o prato subsequente, estabiliza, tá? Borbulha, estabiliza, sai. Desce, estabiliza, borbulha, estabiliza e sai. Assim sucessivamente. Ok? Depois, o gotejamento do líquido para o prato inferior, através do orifício, é evitado. Isso quer dizer que a sua vazão do vapor tem que ser suficientemente grande para garantir o borbulhamento e garantir a pressão. Eu preciso de uma pressão aqui, ó. Essa pressão aqui é a pressão que eu preciso para poder assegurar a presença do líquido na superfície do prato. Se o seu vapor que é gerado aqui, o velhinho que é gerado aqui, não tiver a pressão suficiente, ele não vai conseguir segurar o líquido na superfície do prato. É por isso que é recomendado que quando você quer fazer uma retirada lateral, por exemplo, em colunas complexas, você tem que tirar o vapor e não o líquido. Por exemplo, a refinaria de Luanda. Estão entendendo? A refinaria de Luanda. A refinaria de Luanda, ele retira gasolina, retira gasóleo, retira nafta, etc. As retiradas na refinaria de Luanda
são feitos na fase líquida ou na fase vapor? Na fase vapor. Tá? Porque o vapor você consegue estabilizar a coluna. Se você retira o líquido, você seca o prato. Se você seca o prato, não vai ter mais borbulhamento. Se você não tem borbulhamento, não tem transferência de massa. Entendeu? Então você tem que retirar o vapor automaticamente. A quantidade de vapor que você coloca aqui deve ser suficientemente grande para garantir que a retirada do vapor não gera instabilidade. Entendeu? Ok? Então, o gotejamento. Qual é a função? Por que acontece o gotejamento? O gotejamento acontece quando a sua pressão do vapor está abaixo e não suporta a carga hidrodinâmica da superfície do prato. Entendeu? Ok? Então, você tem que garantir que a sua pressão seja suficiente para suportar. Se você começa a diminuir a vazão do vapor, o que vai acontecer no processo? Ele não tem a pressão suficiente, automaticamente a gotícula, aliás, o líquido começa a gotejar pela superfície do prato, ou pelo orifício. O que quer dizer quando a gotícula do líquido sai pelo orifício? Ele está dizendo, a mensagem que está sendo passada, é que a coluna está chorando. Está chorando de ti, pela sua incapacidade de poder trabalhar e garantir que ele funcione de uma forma eficiente. Depois, o processo de contato do líquido e vapor é aleatório e é caótico, formando uma... Isto é, dependendo do líquido que você estiver processando, existe uma forte tendência de que quando acontece o borbulhamento aqui, ó, ele forma espuma. Quando ele forma espuma, o que vai acontecer? A espuma vai invadir toda essa área aqui. Automaticamente começa a diminuir a pressão do seu processo. Começa a diminuir a eficiência do seu processo. O borbulhamento do prato, se você tem muita espuma aqui, o borbulhamento do prato subsequente não vai ser eficiente suficientemente para garantir a transferência da massa que você precisa. Entendeu? Então, é por isso que normalmente quando você faz, quando você observa que o borbulhamento do vapor para uma mistura X, se você observa que acontece a formação de espuma, então antes de você alimentar aqui a sua coluna, o que você coloca? Anti-espumante. Mas anti-espumante deve ser colocado não como um terceiro componente, tem que ser colocado em pequenas quantidades, ok? Que não deve ser capturado como um terceiro componente da mistura, sem separar, ok? Por exemplo, alguém já fez experimentar? Eu trabalhei numa refinaria, numa unidade de produção de água. Nós tínhamos as normas de fermentação. Quando recebíamos aquele mel da Argentina, nós tínhamos que misturar o mel com a água, porque você não tinha como fermentar o mel. Ok? Então, quando nós misturávamos o mel com a água, depois de um certo tempo aqui criava espuma em grande quantidade. O que é que nós colocávamos? Etileno glicol. Em pequena quantidade para poder diminuir a formação de espuma. Isso acontece também na coluna. Se você observa que a sua coluna está sendo deficiente em função do processo de borbulhamento resultar na formação de espuma, automaticamente você tem que colocar alguma substância que possa minimizar a taxa de formação de espuma. Então, em suma, companheiras e companheiros, a nossa coluna é esse aqui, ó. Aproximando. Tá? Esse aqui é o líquido que está vindo de cima. Ele atravessa o prato. Ele borbulha. Tá? O contato entre as fases acontece somente aqui na parte perfurada. Aqui na parte perfurada. Quando o líquido desce, não tem borbulhamento. Ok? Tá? Ele borbulha. Okay. Então, aqui são identificados dois fenômenos. Quando a sua vazão do vapor for muito grande, se a vazão do vapor for muito grande, ele pode arrastar gotículas para o prato subsequente. O que deve passar pelo furo? Somente vapor. Não é para passar vapor em gotículas de líquido. Okay? A outra é a possibilidade de formação de espuma. Tá? Então, você tem que colocar um anti-espumante. É por isso que quando você opera a sua coluna, tá? Eu tinha dito para vocês, nós temos falado de FO. Você lembra? Sim. Ok? Você lembra disso? O que é FO?
Flexibilidade operacional. Então, obrigado. Somente ele foi rápido, direto, flexibilidade operacional. Tá. A flexibilidade operacional que você utiliza na sua coluna, um dos elementos é que você não pode promover o arraste de líquido para o prato subsequente. Primeiro. O segundo, você não pode colocar uma vazão de vapor que garante o gotejamento. Então, a flexibilidade operacional, o limite dele inferior é gotejamento, o superior é o arraste. Ok? Então, você não pode arrastar o líquido e não pode promover o gotejamento. A espuma é fenômeno associado ao tipo de mistura que você quer separar. Entendeu? A espuma, entendeu? Você tem água só. Mexe, água não forma espuma. Mas você coloca água com sabão, mexe, forma espuma. Então, o que é que mudou no processo? Você colocou um elemento que tem característica de formar espuma misturada à água. Entendeu? Aqui, ó. Dá uma observada aqui, ó. O normal aqui, ó, estamos vendo esse prato. Normalmente, o que acontece na sua coluna, nós estamos sempre mostrando que os vertedores estão mais laterais. Mas, dependendo do projeto do engenheiro, você pode ter o vertedor de entrada nas laterais, ele vem de lado, borbulha aqui nessa região, tá? E depois sai no meio. Quando ele chega no prato do meio, ou no prato subsequente, ele entra pelo meio e sai pelas laterais. Então, isto é, normalmente você vai fazer o processo no sentido inverso. Observem aqui, ó. O meu vertedor de entrada está aqui, ó. Tá? Ok? Ele sai num lado, aliás, ele sai num lado que vai ser a entrada do outro. Você vai fazer sempre zigue-zague. Entra aqui, assim por diante. Da mesma coisa, eu não posso no momento de colocar um único vertedor numa única posição, de baixo para cima. Qual é o meu objetivo? Utilizar a área ativa para garantir o borbulhamento. Tá? Mas o borbulhamento vai acontecer de prato em prato. Ele está descendo nas laterais, ok? Depois ele vai para o meio, nesse percurso para o meio borbulha, desce, quando chega aqui embaixo, chega pelo meio, tá? Ele tem que sair para trás, borbulha, desce. E assim sucessivamente. Ok? Então, quando você for para fazer um projeto de coluna, ele não é um projeto de calcular o diâmetro. É um projeto de vai e vem. Você vai assumir um espaço, o espaçamento entre pratos. Com esse espaçamento vai calcular o diâmetro da coluna. Com esse diâmetro vai calcular o novo espaço. E vai observar no seu novo espaçamento. Vai observar na sua tabela se aquele espaço satisfaz ou o espaçamento satisfaz ou não satisfaz. Então, esse aqui é um fenômeno real que acontece na nossa coluna. O que é que nós temos no interior da coluna? Prato. O que é que o prato tem? Perfuração, ou válvula, ou campânula. Já falamos disso. Sim. Ninguém vai dizer que nunca ouviram falar de válvula. Okay. Então, qual é o princípio de borbulhamento? Qual é o princípio de interação entre a fase líquida e a fase de vapor no prato? Se é prato valvulado, o prato perfurado, o vapor sobe verticalmente, vai-se embora. Entendeu? Okay? Se é prato valvulado, está observando? Você tem um dispositivo que vai forçar que o meu vapor se dispersa ao redor. Então você observa que ele se torna muito mais eficiente. Dependendo da pressão. Dependendo da pressão, sim. É por isso que se vocês forem para baixar minha dissertação de mestrado, eu trabalhei sobre hidrodinâmica de pratos. Tá? Aí nós trabalhamos muito com a flexibilidade operacional. Qual é a condição mínima, qual é a condição máxima? Se a sua condição de operação numa coluna com prato é mínima, com válvula é mínima, a válvula fecha. Se a minha condição de operação é evasão máxima, a válvula se abre totalmente. Tá? Mas o princípio é que se o vapor vai bater em cima de uma chapa, que é a minha válvula, para garantir a dispersão. Ok? Ele é um dispersante. Okay? O outro fenômeno é campânula. Campânula é fixa. A campânula é fixa. Tá? A campânula está fixa no prato.
O líquido está aqui, ó. Os borbulhadores estão aqui na lateral, tá vendo? Igual, já tinha dito para vocês, igual ao fogão. Agora tem pessoas como a Sandra, que cozinha toda hora em casa, mas nunca lavou o fogão. Mas se você já lavou o fogão, você percebe que no seu fogão tem um cilindrozinho no meio. Sim. Tá? E depois você coloca a tampa. Como é que funciona o seu fogão? Quando você liga o gás passa pelo cilindro. Ele bate sobre aquela tampa e automaticamente se dispersa onde? Nos borbulhadores. E o fogo, como é que chama? A chama. Tá? Ele sai exatamente nas laterais. Ok? Se a panela é desse tamanho, ok? Você não vai colocar, por exemplo, a sua panela em cima de um borbulhador grande. Então é por isso que normalmente quando você tem um fogão, tem borbulhadores menores, maiores, não sei o que mais. Entendeu? Então, esse é o princípio. Qual é a vantagem disso? Já quero mostrar para vocês. Perda de carga aqui, ó. A perda de carga aqui vai ser somente em função do diâmetro. Isto é, nós temos aqui um cilindro. Estão observando aqui? Nós temos um cilindro. O comprimento desse cilindro é exatamente a espessura do meu prato. Então, o vapor que entra tem que vencer a perda de carga em função do cilindro e ele tem que vencer também a perda de carga em função da presença do líquido na superfície do prato. Quando você tem aqui, ó, prato valvulado, ele tem que vencer, tem que vencer isso, aliás, tem que comprimir, isso aqui está imerso. Ele tem a força peso aqui, ó. Ele tem que vencer o peso da própria válvula. Depois tem que vencer a camada líquida aqui na superfície do prato. Então, você começa a observar que aqui já tinha colocado no escadeiro. Eu tenho dentro de pé do prato perfurado, dentro de pé do prato valvulado, dentro de pé do prato do campânula. Tá? E quando você trabalha valvulado no prato de campânula, a perda de carga no seu cilindro, a perda de carga em função da expansão, a perda de carga em função da compressão e da saída dos borbulhadores. Então, fica nitidamente aqui evidenciado que a perda de carga no prato de campânula vai ser sempre maior que nos demais pratos. Mas Tá? a eficiência Agora, em da termos de transferência, a eficiência da transferência é o inverso. Sim. Em termos de eficiência, como é que você vai medir a eficiência? Em função da intensidade do borbulhamento. Tá? A intensidade do borbulhamento é maior no prato de campânula, tá? Seguido no prato valvulado e seguido aqui, ó, a passagem do vapor é vertical. Tá? É por isso que é comum você encontrar, por exemplo, colunas assim, com pratos perfurados, tá? E o pessoal ainda coloca aqui um sistema de agitação. Entendeu? Para tentar quebrar, qual é o objetivo? Quebrar a harmonia do vapor, tá? Para aumentar a área de transferência de massa e tentar aumentar a eficiência do processo. Então, quais são os pratos que vocês conhecem? Tipo de prato? Perfurados, valvulados? Existe também o prato misto. Tá? Existe um prato misto, você pode misturar um pouco de válvulas e um pouco de perfuração. É assim por diante. Ok? Olha só, o outro modelo de prato que tem sido utilizado, ok? Que eles chamam de válvula de check-late, ok? Olha só, o que eles fazem? Já viu isso aí? Não. Como é que você faz um furo? Nuno! Como é que você faz um furo? Um prego. Ou como chama? Ou a furadeira. Ok. Agora, existe também uma outra forma de fazer o furo. Você tem o seu prato. Eu quero fazer um furo. Ele bate uma força e ele abre somente para as laterais. Isto é, aquela parte da tampinha fica lá. Qual é o objetivo disso? Tentar diminuir o efeito disso aqui, ó. Já viu o efeito? O efeito aqui, ó, é a extensão vertical. Tá? Quando você bate, ele abre pelas laterais, o vapor chega e vai passar pelas laterais. Ok. Você está aumentando um pouco o desempenho do seu processo se comparar com o prato perfurado. Entendeu? Aí, a engenharia, qual é a função da engenharia? Engenheirar, pensar. Ok? Então, tá. Observam aqui que eu estava dizendo há pouco para vocês. Eu estava dizendo para vocês
esse é um prato. Ok? Qual é o lado de entrada e o lado de saída desse prato? O líquido entra por onde? Nesse prato aqui. O líquido entra por onde? Selma, o líquido entra por onde? Dá para ver sim.